Olá, meninas, tudo bem com vocês? É uma honra muito grande estar aqui mais um dia com vocês, iniciando mais uma aula, né? Nessa rica oportunidade dada pelo Senhor. De já quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por permanecerem conosco. Muito obrigada. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho da descrição da cosmetologia, vamos entender um pouquinho as indicações de cosméticos e o que impede a permeação de ativos, o que são isso. Então nós vamos lá, tá bom? De já, eu peço que você não esqueça de trazer o seu caderno, de trazer também a sua caneta e anotar todas as informações descritas nesse vídeo. Mas eu só quero verificar aqui se eu realmente comecei o vídeo. Comecei, então vamos lá. Então vamos lá. Tava aqui pensando, será que eu comecei mesmo nesse vídeo? Então vamos lá. Para nós poder falar hoje de cosmetologia, nós vamos recapitular o que é a pele. Professora, por que tem que recapitular a pele? Por que precisa entender a pele se nós estamos tratando de cosméticos? Onde é que esses cosméticos serão direcionados? Para a nossa pele, para esse tecido. Então é muito importante esse conhecimento sobre essa estrutura. Então nós vamos lá. A pele, como a gente sempre trata, ela é conhecida como o maior órgão do corpo humano, evita a entrada de micro-organismos, de patógenos, faz a termorregulação de meio externo com externo, evita também as agressões desse meio com o meio interno, protege os órgãos internos e é responsável por várias e várias sínteses de substâncias essenciais para o nosso organismo. Então essa pele ela é um tecido fundamental, tá bom? Nossa pele é dividida em 3 camadas. Aqui, inicialmente, nós temos a epiderme, depois nós temos derme e em seguida nós temos a hipoderme, tá bom? Então, são 3 camadas de pele e cada uma tem sua respectiva subdivisão, tá bom? Então, a epiderme, né, ela não possui sistema de irrigação sanguínea direta, ou seja, ela é nutrida por meio dos capilares sanguíneos presentes na nossa derme, que irão fazer a nutrição desse tegumento superior, que é da nossa epiderme. Então, a epiderme é nutrida por meio da nossa derme e dos capilares que estão lá presentes. E tem a sua variação de renovação celular, que é aquele processo descamativo da nossa pele, de 15 a 30 dias. Isso varia de cada indivíduo. Tem pessoas que começam a descamar a pele com 28 dias, tem pessoas que começam menos. Isso depende da particularidade de cada organismo. Lembrando que nós trabalhamos com uma visão mais clínica, uma visão diferenciada, uma visão direcionada para o nosso cliente, tratando ele como único. Então, quando nós falamos de pele, eu não consigo paramentar o mesmo padrão de renovação celular em várias pessoas. Cada uma irá responder a esse processo fisiológico natural de uma respectiva maneira. A epiderme, né? A epiderme tem 5 subcamadas, e é presente dentro da sua composição as células como os queratinócitos, que são responsáveis por produzir queratina e que posteriormente irão produzir os corneócitos. Nela está presente também as células de Langerhans, que são as células imunológicas que fazem a defesa, né, local dessa epiderme. E nós também temos os melanócitos, que é responsável por produzir o quê? Melanina, que é o pigmento e também uma substância natural do nosso organismo que protege contra as agressões externas, a radiação e por aí vai. Na nossa camada, nós temos a nossa epiderme e ela tem 5 subdivisões, que são a camada basal, que são essas subcamadas. E nós nominamos cada camada. Nós iniciamos a contagem da epiderme da camada basal. Por quê? É a camada germinativa. É onde se germina as células dessa camada. Cadê meu laserzinho? Então, a camada basal, ela se nomina como camada germinativa porque o processo de crescimento dessa camada se inicia-se
na camada basal. Então ela vai germinando, é como se ela estivesse dando galhos, entendido? Então aqui inicia todo o processo de germinação dessa célula até ela ser excretada do nosso organismo, removida do nosso organismo. Então, inicialmente, perceba a coloração delas, ela tem um núcleo, estão justapostas e depois já tem um processo de maturação quando ela está na camada espinhosa. Essas células já estão maturadas, já estão no processo de morte celular programada. Nós temos a camada granulosa. Aqui eu já percebo células sem núcleo, porque elas já estão nesse processo de morte celular para serem removidas do nosso organismo. Temos a camada lúcida, as células já não têm mais núcleo, estão totalmente sem vida. E o estrato córneo, ou camada córnea, que aqui eu já não tenho presença nenhuma de núcleo, nem mesmo de outras substâncias. Então, esse processo de maturação é como se fossem as fases ao decorrer da vida que nós passamos do envelhecimento. E nossa pele, como fantástica que ela vai fazendo todo esse processo para remover essas células. E aí nós subdividimos essa camada. Então, temos a camada basal, é onde germina as células para as subcamadas que irão vir a seguinte. Temos a camada espinhosa, que é o processo onde essas células irão maturar até chegar à morte celular programada. Temos a camada granulosa, onde essas células já estão mortas, já não tem mais núcleo, já não tem mais vida, já não tem mais síntese de produções nenhuma. E temos a camada lúcida, que fica mais presente nos pés, nas mãos, em regiões de maior atrito. E a camada córnea, que é já o processo onde essas células já estão totalmente mortas e serão removidas do nosso corpo. Aí vem essa pergunta, quer dizer que eu vou fazer um procedimento tal para remover células mortas? Isso mesmo, porque essas células estão sendo excretadas do nosso organismo, estão sendo removidas do nosso organismo, porque elas já morreram, já tiveram sua morte programada celular, e aí elas já não têm mais utilidade para o nosso organismo. Então, ao decorrer do tempo, o nosso organismo vai executando processos fisiológicos naturais até conseguir remover ela por completo. Então, vamos falar um pouquinho da cosmetologia e dentro desses aspectos nós vamos falar um pouquinho dentro do contexto que se volta para as nossas aulas anteriores, onde nós entendemos o que é cosmético, o que é dermocosmético, o que é princípio ativo, o que é mecanismo de ação, o que são algum alcorante, o que é os conservantes e por aí vai. Então, partindo daquele princípio da nossa aula anterior, nós vamos entender um pouco mais sobre esses contextos. Então, quando a gente fala... produção, pega pra mim um produtozinho, traz bem pra mim aqueles produtos. Então, quando a gente fala de produtos cosméticos, eu tenho a permeação, a penetração e a absorção. A penetração é quando acontece, quando as substâncias atingem a camada córnea, na nossa epiderme. Então, elas vão chegar aonde? Bem superficialmente, aqui na nossa camada córnea. Então, é um produto que você utiliza e ele consegue chegar somente aqui nessa camada córnea, bem superficial, superficial mesmo. Então, geralmente são quem? Os cosméticos, vocês lembram? Cosmético, limpa, perfuma, ele só consegue também chegar na nossa camada córnea, bem superficialmente. A penetração é nesse caso. Nível superficial, normalmente só os cosméticos. Por que, professora? Não é recomendado o uso de cosmético para tratamentos estéticos. Anotem no caderno. Porque eles só conseguem permear a nível bem superficial na nossa camada córnea e não vai atingir a níveis mais profundos, causando uma melhora de dentro para fora. Beleza? Então, penetração está associado a quando é aplicado o produto cosmético na pele. Então, ele faz só a penetração no extrato córneo. Já a permeação, essas substâncias, elas conseguem atingir a derme, porém não atinge vasos sanguíneos. Geralmente, cosméticos onde o objetivo seja chegar mais profundamente. Que cosmético tem esse objetivo de chegar mais profundamente? Os dermocosméticos.
Os produtos eles dependem inicialmente da camada córnea para poder fazer essa permeação. O profissional da estética deve diminuir a espessura desta camada de uma forma adequada para facilitar a permeação desses ativos. Percebam o porquê dessa informação. Aqui na camada córnea, nós temos células que estão justapostas. É como se fosse um muro. Então, essas células justapostas, elas estão executando o objetivo fundamental desse tecido, que é o quê? De proteção. Então, quando eu tenho esse tecido, esse extrato córneo, eu tenho uma dificuldade na entrada do meu ativo. Lembrem que eu quero que ele vá a qual nível? A nível de derme. Então, a primeira barreira que ele vai enfrentar para chegar na derme é o extrato córneo, porque eu tenho umas células justapostas, dependendo do estado do estado dessa pele, se ela estiver desidratada, eu terei uma maior dificuldade na permeação desse ativo. Então, o que a gente faz? A gente possibilita essa permeação, utilizando recursos que compactam essa camada e acelera o seu processo de renovação tecidual. Beleza? Então, o processo de renovação tecidual precisamente acontece no extrato córneo. Então, todo mês nós temos esse extrato sendo removido. Por quê? Acabou-se o processo de maturação, células que estão sem núcleos, estão sem mortas, vão ser removidas do meu corpo. Entendido? Então, a primeira barreira enfrentada pelo nosso ativo para permear nas camadas mais profundas é ou eu só quero falar extrato, mas não é errado, pode falar extrato, o extrato córneo, tá bom? A camada córnea. Já a absorção são substâncias que atingem a corrente sanguínea. Geralmente são quem? Os medicamentos. Nós não trabalhamos com medicamento. Então, a absorção é o termo dado a substâncias que conseguem atingir a camadas ou a corrente sanguínea. Normalmente são os medicamentos. Permeação são substâncias que conseguem atingir a nível dérmico, a camadas bem mais profundas e causam uma melhora de dentro para fora. Lembrando que a barreira que essa ação irá enfrentar é as subcamadas da nossa epiderme. Em especial, o nosso extrato córneo, porque ele vai dificultar essa passagem dessa substância, desse ativo. E eu vou falar um pouquinho mais na frente o porquê que dificulta. Então, vamos para as vias de permeação e absorção. Nós temos as vias transepidérmica, que são a permeação entre as células intracelular. Esses ativos eles vão passar entre essas células para conseguir entrar nas camadas mais profundas, né, na permeação, nas camadas bem mais profundas. Nós vamos ter a via transcelular, que é a permeação entre as células. Substâncias de baixo peso de molécula vão fazer essa permeação a nível mais dérmico. O que seria essa substância de baixo peso molecular? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um ativo normalzinho. Já quando eu tenho um ativo de baixo peso molecular, normalmente são os nanos encapsulados. Vocês já ouviram falar nanos, oligoelementos? Eles são bem pequenininhos. Então, vamos lá. Visualmente, eu não consigo ver o ativo aqui dentro, porque ele é bem pequeno, ele é uma molécula pequena. Porém, essa molécula, ela tem dificuldade de entrar na nossa pele. E aí, a indústria desenvolveu uma substância, um ativo que tem baixo peso molecular. Ou seja, ele é bem menor comparado à molécula do ativo e ela consegue permear níveis bem mais profundos. Então, normalmente a gente encontra nessa possibilidade os oligoelementos e os nanos encapsulados. Então, eles conseguem passar pelos nossos queratinócitos, pelas vias dos nossos queratinócitos e chegar nas camadas mais profundas. E tem a via transfolicular, que é uma via
que é direta, vinculada ao folículo piloso. Então, é permeado somente no local de aplicação. Por exemplo, se você vai aplicar numa acne pontual, essa via transfolicular vai entrar dentro daquele folículo e irá agir dentro daquele local onde ele foi aplicado. Então, vamos voltar aqui nesse slide. Então, aqui, lembrem, deixa eu pegar aqui, borracha. Vamos lembrar. Então, aqui no extrato córneo, eu tenho uma produção elevada de queratina, porque o que acontece, meninas? O intuito da nossa pele é proteger. Então, percebam essas junçõezinhas, é como se fosse uma construção de um muro. No muro, a gente utiliza o que para manter um tijolo em cima do outro? Nós utilizamos o cimento, não é verdade? Então, a gente faz uma massa, um cimento e coloca, ele vai unindo um tijolo sobre o outro. Se não houvesse esse cimento, será que esses tijolos conseguiriam ficar em pé em uma linha reta? Não, se viesse um vento, esses tijolos cairiam e alguém poderia sofrer um acidente, não é verdade? Então, o que acontece? No nosso corpo, tem toda uma estrutura molecular que faz a união dessas células. E um dos fatores delas estarem justapostas é devido à produção de queratina. Então, a queratina, ela serve como um cimento biológico para as nossas células se manterem justapostas. Por isso que nós também temos uma dificuldade de permeação de ativos. Lembram? O cimento, quando ele seca, ele fica o quê? Duro, enrijecido. Ninguém passa, ninguém derruba o muro, não é verdade? Então, é isso que acontece com a nossa pele. Ela dificulta a entrada de algumas substâncias, sendo elas micro-organismos. Então, fisiologicamente, nossa pele tem uma estrutura para evitar já a entrada desse tipo de substância, sendo ela cosmético ou micro-organismo, como, por exemplo, fungos e bactérias. Conseguiram entender mais ou menos? Coloca aí para mim se vocês conseguiram entender. Então, os fatores que vão influenciar na permeação dos ativos cosméticos: o fluxo sanguíneo. Uma pele vascularizada tem mais facilidade de permear ativos. Ou seja, uma pele que tem uma hipóxica, que é uma redução de carreamento de oxigênio para os tecidos, é uma pele subnutrida. Por ela ser subnutrida, ela não tem a quantidade de nutrição ideal para ela, de oxigenação também. Ela é uma pele mais difícil de permear ativos. Então, você tem uma cliente que ela tem ela ingere pouca hidratação de água, ela não faz exercícios físicos, ela tem uma rotina totalmente incorreta, ela vai ter uma maior dificuldade de permear ativos e você não vai ter um resultado tão bom no seu tratamento estético. A espessura dessa pele. Tem algumas peles que têm a sua espessura um pouco maior do que a espessura que seria normalmente. Então, eu tenho que reduzir essa espessura. Então, lembram, o extrato córneo é uma porta que dificulta a entrada do ativo. Então, o que eu posso fazer para reduzir a espessura dessa pele, professora? Posso utilizar um piridiniamante, posso utilizar uma esfoliação, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e por aí vai outras ferramentas que eu vou estar falando futuramente com vocês nos outros vídeos. Então, reduzir essa espessura entra no contexto de usar uma técnica que vai auxiliar nessa remoção ou nessa renovação desse tecido. Lembrando que quando se trata do termo renovação, não quer dizer que o tecido vai renovar de hoje para amanhã. Lembram que ele tem um processo que é de 15 a 30 dias. Então, é dentro desse processo que essa pele vai iniciar uma nova formação de uma outra camada, tá bom? Idade também influencia muito, então pessoas a partir dos 40, 50 anos, 30 anos já apresentam uma dificuldade de permeação de ativos, porque eu já tenho uma atividade mitótica sendo reduzida das células, as funções dessas células estão decaindo, então tudo isso possibilita e influenciam diretamente na permeação desses ativos.
A hidratação, gente, a hidratação dificulta muito. Se a sua pele não está hidratada, eu tenho um retardamento da entrada desse ativo. Então, quando a pele está bem hidratada, eu tenho uma porta que facilita muito a permeação do ativo. Por que, Arielle? Porque se sua pele está hidratada, ela vai manter o seu funcionamento normal, mas se a sua pele está desidratada, aquele extrato córneo ele vai executar um mecanismo de bloqueio mais intensivo. Então ele vai mandar informações, os teus neurotransmissores vão mandar informações para as tuas células e as suas glândulas sebáceas vão produzir mais sebo. Então nós vamos ter duas barreiras, o sebo, a oleosidade em excesso e esse extrato córneo. Então sem hidratação eu tenho uma barreira mais potente. Então eu preciso hidratar essa pele. E a região da pele que você irá tratar. Algumas regiões têm mais dificuldade para permear ativos, outras não. Isso vai depender de cada pessoa. Então vamos falar um pouquinho sobre a função de cada cosmético, tá bom? Dentro do nosso espaço, o que isso influencia ou a função dele no contexto que eu vou finalizar nossa informação. Então, nós temos de cosmético que nós utilizamos na nossa cabine de estética o demaquilante. Por que nós utilizamos o demaquilante? Para, antes da limpeza de pele, poder fazer a remoção da maquiagem e em seguida dar os passos da higienização facial. Então, os demaquilantes, ele tem um cosmético que tem um poder de emoliência e ele possui dentro da sua composição óleo. Vocês lembram que a gente falou que alguns cosméticos têm como sua base óleos? Então, o demaquilante ele tem alguma concentraçãozinha de óleo, porque esse óleo ele vai possibilitar a remoção do pigmento da maquiagem. Então, facilita muito a remoção do pigmento da maquiagem graças à constituição dos seus componentes ter óleo. Então, a gente utiliza muito demaquilante sempre antes de iniciar o processo de limpeza de pele. Sua cliente chegou lá com a pele suja de maquiagem, ela passou uma base, ela passou um pó, você sempre vai tirar a maquiagem para depois aplicar o seu sabonetezinho, tá bom? Sabonetes são substâncias de matérias-primas, né? Podendo ser de origem animal ou vegetal, repetir 2 vezes no matéria, que vai causar o quê? Que vai promover o quê? Uma limpeza e uma remoção das sujeiras e das impurezas desse tecido. Poluição, células mortas e por aí vai. Secreção sebácea, secreção também das nossas glândulas sudoríparas, secreção de algumas bactérias que estão aqui presentes na nossa pele. Então, o intuito do sabonete é remover essas sujeiras. E ele pode ser de origem animal e vegetal. Agora, um ponto importante a ser anotado no caderninho de vocês é, quando forem utilizar o sabonete, vocês, antes de tudo, vocês vão deixar a pele da cliente de vocês seca. Por quê, professora? Porque a água, quando você molha a pele da sua cliente, a água ela cria uma barreira e impede que o nosso sabonete consiga chegar na nossa pele e fazer a remoção dessa sujeira. Então, se você vai aplicar o sabonete facial na sua cliente, você aplica o sabonete, molha só um pouquinho mesmo, bem sutil, as pontinhas do seu dedo e começa a espalhar levemente esse sabonete pelo rosto da sua cliente. Então, com as substâncias já dentro da sua composição, ele vai conseguir fazer a remoção da sujeira. Não é a água que remove a sujeira, e sim o sabonete. Então, fez os movimentos sutis, lentos, pega um algodão com gaze, molha e remove todo o produto. Outro ponto importante a ser tratado com vocês é o esfoliante. Então, o esfoliante ele tem como objetivo remover as células mortas da superfície da pele. Que superfície da pele seria? A nossa camada córnea. E auxiliar na renovação natural dessa pele. Então, a gente vai conseguir remover esse extrato córneo, essa camada córnea, possibilitando uma renovação celular para essa cliente, diminuindo o que? A espessura do tecido e facilitando a permeação dos ativos que nós iremos utilizar posteriormente. Então, o esfoliante, ele é para ser utilizado quantas vezes na semana? No máximo 2 vezes na semana.
Então, o intuito do esfoliante não é lesionar o seu tecido, o intuito dele é acelerar esse processo natural, mas a sua pele ela não precisa do movimento mais abrasivo, porque os glândulos desse esfoliante já são específicos para possibilitar essa remoção sutil dessa camada superficial. Tonificantes, né? São sempre produtos com teor alcoólico menor, eles têm sempre menos concentração de solução alcoólica dentro da sua composição, menor ou isento de álcool e pode melhorar a permeação dos ativos. Um ponto importante para colocar, que eu iria citar para vocês, é que ele faz a regulação do pH da nossa pele. Então, quando a gente higieniza a nossa pele, a gente altera esse pH. E aí, posteriormente, você vem com um tônico que é para equilibrar esse pH. Nós vamos estar falando mais na frente um pouquinho sobre o que é esse pH, tá bom? Então, dentro disso, o tônico, ele tem essa função, anotem no caderno, reequilibrar o pH da nossa pele e facilitar também a permeação dos ativos. Então, lembram, a gente higienizou, em seguida esfoliou, abriu uma porta para melhor permeação desse ativo, veio com tônico possibilitando maior ainda a permeação desse ativo. E aí você pode... E as máscaras, né? Nós temos as máscaras faciais, que são o quê? Preparações cosméticas cuja a sua consistência é variada, então vai depender de cada máscara, de cada função. Pega para mim aquelas máscarazinhas pequenininhas para eu poder falar para elas estar bem ali dentro. Então, cada máscara facial, ela tem uma respectiva finalidade, tem uma respectiva consistência. Sua aplicação pode ser sobre o rosto, sobre o pescoço, sobre o colo, costas, mãos e pés. Utiliza assim em camada espessa, né, com um tempo determinado de permanência que varia conforme o fabricante. Então, as máscaras, a consistência vai depender da sua finalidade, vai depender do fabricante. O tempo de permanência sempre depende do fabricante. O fabricante sempre retrata aqui no finalzinho qual é o tempo de aplicação desse produto, como você deve aplicá-lo. Lembrando que nós devemos respeitar essas orientações. Você não deve criar coisa que não existe, que não tem nem fundamento científico, porque você colocou na sua cabeça que se fizesse iria dar certo. Pode dar certo, mas lembre-se que você está lidando com uma coisa que você não sabe como é que vai responder. Pode responder negativamente, nosso intuito não é esse, responder negativamente. Então, as máscaras faciais, ela tem essa função, essa consistência. A gente está falando um pouco das suas propriedades, entendendo um pouco desse produto, tá bom? Fotoprotetores, que são os protetores solares, né? A Anvisa define protetor solar como qualquer cosmético destinado à entrada em contato com a pele, os lábios, com a finalidade exclusiva ou principal de protegê-la. Então, se é um cosmético que tem a função de proteger contra a radiação UVB, que é ultravioleta beta, e UVA, que é ultravioleta alfa. É aqueles pequenininhos, potinho da Valmari. Ele tava pensando que era máscara, deixa eu colocar aqui. Então, os protetores solares têm a finalidade de proteger contra a radiação ultravioleta beta e a radiação ultravioleta alfa, absorvendo e dispensando ou refletindo a radiação. Isso vai depender se absorver é um protetor solar químico, dispensando se é um protetor solar físico, químico por aí, vai, tá bom? Ou até mesmo físico, né, como eu já falei anteriormente com vocês. Então aqui eu trouxe essas informações que eu achei bem relevante, né? Que a radiação UVB, ela tem a sua maior incidência das 10 horas às 3 horas, e já a radiação UVA tem a sua maior incidência de 6h30 da manhã às 17h30 da tarde, tá bom? Então, todo produto que é classificado como fotoprotetores, ele tem como sua função, né, exclusividade, proteger contra a radiação ultravioleta, tá? Então, se é B ou é A, vai depender do tipo de radiação, se é beta ou se é alfa. Lembram? Beta ou alfa. E vale lembrar que acima de 2 horas o protetor deve ser reaplicado, ou seja, observação, jamais aplicar somente uma vez por dia.
Arielle, eu vou sair de manhã, eu trabalho, não tenho tempo na correria, eu passo protetor solar só de manhã. Não, você passa protetor solar e você deve reaplicar ele de 2 em 2 horas, tá bom? Pega uma gazezinha com soro fisiológico, remove aquele excesso, reaplica novamente, beleza? Lembrando que o protetor solar tem que ser específico para o tipo de pele. Eu vou estar tratando isso com vocês nas nossas próximas aulas, tá? Sobre cada particularidade desses produtos cosméticos. Orientações cosméticas. Mas antes da gente ir para orientações cosméticas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa máscara. Igual, essa máscara, ela é uma máscara específica para peles com acne. Já tem outro tipo de máscara que é para peles que não tem acne, é uma pele para peles normais, mistas, ó, peles que têm sensibilidade. Isso vai depender da indicação, isso é indicação. Mas a consistência também varia conforme as recomendações. Então, cada máscara ela tem uma recomendação e cada recomendação tem uma consistência específica que é direcionada, tá bom? Então, máscaras são isso, máscaras faciais, elas normalmente toda máscara facial aplica-se uma camada razoável, tá? E tem sempre que esperar um período. Beleza? Tranquilo? E orientações cosméticas, tá bom? Entendemos todo esse contexto que foi ministrado anteriormente para justamente cairmos dentro dessa informação que é importantíssima. Nós entendemos que sabonete tem a finalidade de limpar, de remover as sujidades, de remover as impurezas. Entendemos que os esfoliantes vão acelerar o processo tecidual meu, que é um processo de renovação desse tecido. Entendemos que o tônico vai auxiliar nessa permeação desse ativo. Outro indicativo também do esfoliante é reduzir as portas que dificultam a entrada do nosso ativo. Outro detalhe importante do tônico, né, que ele vai tonificar, né, regular esse pH e vai facilitar também a entrada dos nossos ativos. Lembrando que todo esse processo que envolve o cosmético, nós tentamos, voltado para a estética facial que eu estou abordando, nós tentamos reduzir as espessuras para poder atingir de maneira mais efetiva os nossos ativos, tá bom? Então, entendemos que após isso tudo eu posso aplicar uma máscara facial, que a máscara facial ela tem uma consistência maior, eu tenho que aplicar ela em camadas e preciso esperar um tempo determinado. E por que tudo isso? Porque cada produto cosmético ele tem a sua finalidade de aplicação, ele tem a sua indicação de uso e as particularidades de cada pele, ou seja, cada produto ele foi formulado para ofertar uma finalidade. Quando eu entendo essa finalidade, eu preciso entender as particularidades de cada pele. Lembrando que, quais são as barreiras que nós enfrentamos de permeação de ativo? Se minha cliente não ingere água o suficiente, se minha cliente tem maus hábitos de cuidado com a pele, se a minha cliente tem maus hábitos alimentares, se a minha cliente não pratica exercício físico nenhum, eu vou reduzir drasticamente as portas de entrada dos meus ativos. Ou seja, você pode ter o melhor ativo do mercado com nanotecnologia, mas ele não vai conseguir alcançar a sua melhor efetividade porque ele vai ter um bloqueio produzido pela fisiologia do corpo da nossa cliente. Então, dentro desse contexto, se eu tenho uma pele que dificulta essa permeação desse ativo, é porque essa pele está lutando para proteger ao máximo esse organismo que está totalmente fragilizado. Então, orientar o cliente sobre todas essas informações descritas é responsabilidade nossa. E outra coisa que eu acho interessante que eu pontuei aqui é orientar o cliente ao seu uso devidamente é uma das ferramentas que o profissional da estética disponibiliza no seu atendimento. Então, dentro da minha avaliação estética, eu explico tudo isso de informação para o meu cliente. Tudo isso é um conjunto de informações para serem ministradas a ele. Vai ter clientes que não vão poder receber naquele dia o atendimento, porque primeiro você vai ter que preparar a pele dele para receber o seu tratamento posteriormente. E é isso que implica muito em resultados estéticos, porque se você não conhece dessas ferramentas e dessas particularidades, você não terá tanta efetividade
no seu tratamento. Então, orientar qual produto será utilizado no decorrer do tratamento, orientar a forma correta de manuseio do produto. Lembrem de nossas aulas anteriores sobre aonde manter o nosso produto, o que evitar de fazer nesse produto, evitar utilizar recursos, como por exemplo, colocar a mão e por aí vai. Quanto à sua forma de aplicação, também é indispensável a aplicação de forma correta. Então, orientar a forma correta do produto é de extrema importância. Estava aqui esquecendo um ponto muito importante que eu preciso falar com vocês sobre esfoliantes. Professora, posso usar açúcar para esfoliar o meu rosto? Não, porque açúcar foi uma substância formulada para ser acrescentada aonde? Em comida. O açúcar, o seu grânulo, ele não é um grânulo que tenha um formato correto. O seu formato é todo quebradinho, ele tem várias pontinhas. Então, quando eu entro em contato com a minha pele, o que vai acontecer com essa pele? Ela vai ser machucada. Ao invés de fazer a remoção das células mortas, ela vai machucar a nossa pele. Então, quando eu machuco essa pele, eu posso sensibilizar essa pele. Eu posso predispor que essa pele me responda com o quê? Com uma hiperpigmentação. Eu posso causar um efeito rebote nessa pele, que é lesionar esse tecido e esse tecido entender de forma incorreta essa lesão e produzir oleosidade. Então, em hipótese alguma, pode-se utilizar ou açúcar ou muito menos café, porque seus grânulos são muito grandes e machucam a pele. Lembrem, nós profissionais trabalhamos para manter a integridade desse tecido. Então, lesionar ele é a última hipótese do trabalho que nós devemos ofertar. O seu cliente não quer ir no seu espaço e sair com o seu rosto lesionado. E outro detalhe, ao longo prazo, esse tipo de processo sensibiliza a sua pele. Então, você pode possibilitar que ela desenvolva um estágio de hipersensibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma moça que eu conheci, que quando eu olhei para a pele dela, eu achei que ela tinha rosácea. Ela deve ter rosácea. Quando eu olhei perto do rosto dela, não tinha nenhuma característica que a rosácea apresenta. E aí eu perguntei para ela como é que eram os hábitos de cuidado diários dela. Quando ela me relatou que ela fazia esfoliação no rosto dela todo santo dia. A pele dela estava tão vermelha, tão vermelha, tão vermelha, por conta que ela estava sendo agredida constantemente. Então não façam isso, meninas. Orientem essa importância para o seu cliente, entenda dos produtos cosméticos, dermocosméticos e fale para elas a importância que é utilizar o recurso correto da forma correta, beleza? Então eu espero que de já vocês tenham gostado, tenham aprendido. Temos uma atividadezinha no final para serem respondidas, são poucas questões e eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Para mim é para encaminhar para mim ela no e-mail. Antes disso, responda nos comentários se tinha alguma informação dessa que você não sabia. Professora, eu não sabia dessa informação tal. Então coloca aqui nos comentários para mim. Um beijo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, meninas!